Próximo é a tela de envios, então também segue o mesmo padrão, né? Então aqui é entrar na tela de listagem, aquela tela inicial, e eu tenho aqui um botão de criar envios, então vou criar uma campanha, né, para uma campanha de envio. Seguindo o mesmo conceito do sistema anterior, eu tenho os três formas de envio. Então eu posso fazer um envio simples, um envio de forma rápida, né, digitando aqui os números. Eu posso fazer o envio selecionando uma lista, um grupo de contatos que eu já cadastrei previamente. Posso, de forma recorrente, utilizar esse grupo para envio. E aqui eu posso subir, fazer o upload de algum arquivo de texto contendo as informações do envio. Então, fazer um envio aqui bem simples para a gente ter uma noção de como funciona. Então, aqui eu posso digitar os números sempre com 55, que é o código do país, mais o DDD e o número do telefone que você deseja, né? Eu posso colocar mais números de telefone, colocando uma vírgula e digitando também mais números aqui. Se eu não me engano, no limite até de 10, e os envios acontecem de uma forma bem mais simples. Na parte de baixo, eu tenho aqui o texto da minha mensagem, a frase que eu vou fazer no envio. Então, como eu havia mencionado no começo do vídeo, eu tenho uma limitação de 160 caracteres, e conforme eu vou fazendo a digitação da minha frase, ele vai me mostrar o quanto que eu já consumi desses caracteres, para eu ter uma noção de se ainda tenho caracteres a digitar ou se eu já cheguei no limite. Caso minha conta seja habilitada para envio de frases longas, ou mais que 160 caracteres, eu preciso mostrar que eu tenho essa intenção. Então eu clico aqui nessa flag, ele me habilita a digitação de mais de 160 caracteres, então aqui a quantidade ela aumenta, e aí eu posso seguir com a minha frase normal, digitando, e aí dá andamento. Então, depois que eu digitei a frase, eu seleciono qual a campanha que eu gostaria de atrelar esse envio, né? Então aqui eu posso ter inúmeras campanhas para organização dos meus disparos. No caso, eu só tenho uma, seleciono ela. E aqui embaixo eu tenho que indicar uma data e horário de envio. Eu posso agendar isso para um futuro, né? Então posso dizer que eu quero, vamos imaginar aqui, que seja disparado no dia 31, às 14 horas. A hora que eu clicar aqui em criar, ele vai me agendar esse disparo, ou eu venho aqui e enviar agora, e ele vai enviar imediatamente. Eu vou querer fazer isso, então clico aqui em criar, ele processa o meu disparo, criado com sucesso, e perfeito. Agora eu tenho a linha do disparo que eu fiz anteriormente, que já saiu, está aqui 100% concluído, e essa daqui que é o disparo que eu criei agora. Ele colocou aqui agendado para as 19h40, já chegou aqui no meu celular. Ele não alterou ainda porque essa tela ela tem um delay de atualização de 30 em 30 segundos. Então daqui a um tempinho ela vai me atualizar e já vai mostrar que esse disparo foi efetuado com sucesso. Então, enquanto isso, eu vou aqui criar um novo disparo e agora fazer um disparo com o arquivo CSV. Para isso, eu preciso ter um mailing já pronto. Esse mailing, ele obrigatoriamente tem que ser um arquivo texto no formato de CSV ou TXT. Ele tem que ter na sua primeira coluna os números de telefone, então seguindo o mesmo padrão, né, com o código do país, DDD e número de telefone, tudo junto, só número. E eu posso utilizar as demais colunas como informações variadas, tá? Como que isso funciona? Eu vou selecionar aqui um arquivo de exemplo. Então aqui eu selecionei o meu arquivo. Ele aparece aqui para você. Você tem informação de o nome do arquivo que apareceu. Se eu por acaso subir o arquivo errado, eu posso voltar aqui e excluir o arquivo.
E aí subir novamente um outro arquivo, né? Aqui subiu o mesmo arquivo, só para a gente ver. Ah, eu tenho também como dividir esse arquivo em lotes, tá? Então, eu habilitando essa funcionalidade, eu mostro esses dois campos, que é a quantidade por lote e o intervalo de envio. Então, aqui eu determino o quanto de SMS vai sair, ou quantos contatos, né, quantos números vão ser enviados por cada lote e em quanto tempo. Então, pensando assim, vamos imaginar que eu tenho um arquivo com 100 celulares, né? 100 contatos. Eu posso dizer aqui que eu quero dividir ele em lotes e cada lote vai ter 10 números de celular. Então, ele vai sair, criar 10 lotes, né? Ou eu posso vir aqui e falar que vão ter 5 números de celulares. E aí ele vai me gerar cada lote com cinco celulares, né? Com 5 contatos, né? O intervalo de envio, posso colocar que é 10 minutos. Então ele vai enviar 5 SMS, né? 5 contatos, né? Aguardar 10 minutos, depois ele vai pegar os próximos 5 do arquivo, fazer o envio, aguardar 10 minutos e assim por diante até o final do arquivo. Isso é bem interessante para quando você tem um arquivo muito grande. Se você fizer o disparo imediato, vamos imaginar que você subiu um arquivo aí de 50 mil celulares, 100 mil celulares. Se fizer o envio imediato e você estiver esperando o retorno destes contatos, a tua central telefônica pode sofrer um congestionamento. Então, para evitar isso daí, muita gente quebra em lote e faz o disparo ao longo do dia. Então, as pessoas vão recebendo SMS, vão entrando em contato com vocês. O dimensionamento ele é feito para quantidade de retorno que vai ter não sobrecarregue a sua estrutura. Então, para isso, a divisão em lotes. Tá? Então, aqui como a gente está testando, eu vou desabilitar. Então, subi o meu arquivo. A parte de mensagens. Então, depois que você sobe o arquivo, você tem que configurar a frase, né, a mensagem que vai ser disparada. Então, aqui eu tenho a minha caixa de texto, onde eu posso digitar a minha mensagem. Então, novamente, eu coloco uma mensagem, né? Aí pode ser de livre escolha. A diferença é que para essa parte do arquivo, você tem a opção de utilizar dados variados. Esses dados variados são as informações que estão dentro do arquivo a partir da segunda coluna. Então, a primeira coluna é o telefone, ele aparece aqui como um dado variável, mas geralmente não se usa. Eu tenho depois lá no meu arquivo o campo nome e o campo nascimento, que é a data de nascimento. Então, eu posso, aqui na minha frase, fazer o seguinte: olá, espaço, e eu clico aqui em nome. Ele adiciona sempre no final, mas eu consigo trazer essa informação para o começo, ou para a posição que eu quero dentro da minha frase. Então, eu substituo essa tag, né, essa informação de colchetes nome, para o que corresponde à coluna nome dentro do arquivo. Então, eu posso até digitar isso daqui, se eu fizer desta forma, funciona do mesmo jeito. Tudo que tiver entre colchetes e o nome do campo que representa dentro do arquivo, eu vou lá no arquivo buscar aquela informação naquela determinada linha, né, que eu estou fazendo envio, então linha 1 ou linha 10 dentro do arquivo, na coluna nome. Nome é o cabeçalho do arquivo que a gente colocou, então a primeira linha do arquivo. Eu posso também, então nesse caso aqui eu posso até fazer um exemplo. Aqui você vê que eu tenho Diego com cabeçalho. É um arquivo que eu já deixei pronto com o cabeçalho. Eu vou excluir esse arquivo. Eu vou vir aqui e selecionar outro arquivo.
Agora somente Diego. O que que ele me faz? Ele troca aqui as colunas das variáveis somente para informação de número da coluna, né? Então, coluna 0, coluna 1, coluna 2. Digamos que é a mesma informação, só que como eu não tenho aquela primeira linha indicativa do cabeçalho com os nomes das colunas, eu não sei informar qual coluna que é qual. Então eu coloco a informação do número da coluna para identificação. Então aqui eu sei que é a coluna 0, que é a primeira coluna, a coluna do telefone, a coluna 1, que é a coluna subsequente, e a coluna 2, que digamos é a terceira coluna, né? Então coluna 1, coluna 2, coluna 3. E eu posso fazer da mesma forma. Aqui se eu quiser trocar para a informação de coluna underline 1, ele vai funcionar. Ou eu, clicando na informação, ele vai me colocar a informação da variável aqui e eu posso digitar. Então, posso colocar uma frase. Ele vai colocar olá, um nome. Então, aqui ele vai dar uma frase colocando o nome da pessoa. Então, por exemplo, olá, Diego, está chegando o seu aniversário, que é na data de 10/11/82. Essa informação que eu coloquei dentro do meu arquivo. Seguindo a linha do envio simples, eu também tenho a informação de mensagem longa. Posso habilitar aqui para digitar uma mensagem de mais de 160 caracteres. E aí entra naquela mesma regra de a frase ser dividida a cada 152 caracteres, para quando utilizarmos mais de 160. Caso seja até 160 caracteres, é enviado um SMS só e é cobrado um único SMS na fatura. Então, bem simples o envio com o arquivo. É só subir o arquivo, ele faz o upload, fazer a configuração da frase, seleciono a campanha que vai ser alocada esse envio, faço o agendamento ou disparo imediato e clico em criar. Ele vai fazer o processamento da minha frase, do meu arquivo e criada com sucesso. Ele vai vir para cá e daqui a pouquinho vai ser disparado. Então, mais uma forma simples de fazer o disparo. Vamos lá novamente em criar. O SMS acabou de chegar aqui para mim. E ele veio certinho. Olá, Diego Cancian. Está chegando o seu aniversário, que é na data de 10/11/82. É isso aí. Então funciona perfeito. Então, lista curta, né, que é o envio simplificado, o envio simples, que você coloca aqui uma lista curta de celulares, né, então, que é o indicativo de como é que ele funciona. Arquivo CSV, fazer o upload de arquivo, e é permitido um único arquivo com até 300 mil contatos, tá? E aqui nós temos o grupo de contato.